Boa noite. Olá, meus queridos irmãos, meus queridos espectadores do canal da Igreja Batista Morada em Camburi. Seja muito bem-vindo. Por favor, vá se acomodando, prestando atenção, porque estamos dando início a uma série de temas sobre saúde mental, isolamento em tempo da pandemia. Para isso, fui atrevido e convidei a uma pessoa preciosa, uma pessoa competente para tratar sobre o assunto de rotina familiar, saúde mental durante e após da pandemia. E é para isso que eu chamo a doutora Vaniele Aguilar de Oliveira, psicóloga clínica. Ela atende na clínica Média Estética, em Teixeira de Freitas, na Bahia. O atendimento também que ela executa é através da plataforma Vitude, que é de forma online. E o contato dela, se alguém se interessar, o número é DDD 73, o celular 99907 0011. Tudo bem, doutora Vaniele? Tudo bom, pastor Juan? O prazer é meu. Fiquei muito grata pelo convite, tá? Mais uma vez aqui. Expresso a minha gratidão pelo espaço também, né? Eu espero contribuir com meu conhecimento, né? E alcançar a vida de muitas pessoas através desse canal, dessa entrevista que eu vou dar para vocês aqui hoje. Com certeza, doutora, conhecimento nunca é demais. Só para acrescentar nesta apresentação, acabei não colocando, a nossa convidada é professora universitária pela Faculdade Pitágoras, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Então, ela vai trazer para nós algumas discussões sobre rotina familiar. Doutora, chamei para falar um pouco sobre a rotina familiar neste primeiro momento, já que estamos vivendo em tempo de pandemia. Sabemos que muitas famílias acabaram ficando desajustadas porque perderam o equilíbrio das rotinas e por causa disso as crianças acabaram acompanhando seus pais na falta de rotina. Então, pode nos falar um pouco sobre este assunto tão importante na vida de uma família? Como o senhor colocou, pastor Juan, eu sou especialista em saúde mental, já trabalho com tempo, né, dentro dessa temática. A gente fala em saúde mental, onde tem ser humano a gente trabalha, porque tá muito relacionado tanto à patologia como à saúde, né? E nós nunca fomos tão solicitados, tanto para questões de intervenções clínicas, como informar a população, né? É, Oferecer algumas dicas, algumas estratégias de enfrentamento diante de relatos de tantas queixas e de sintomas que as pessoas elas têm apresentado. E como você falou, né, a questão das relações familiares, como estão as relações familiares, a rotina, a partir desse tempo de crise que nos obriga mesmo a ficarmos mais tempo dentro de casa, a passarmos mais tempo com a família, e como que a gente tem lidado com esse fluxo de informação intensa, de uma doença que os estudos ainda divergem, né? Então, por ser tão desconhecida ainda, acaba gerando ainda mais preocupação, mais medo. Então, só essa situação única, né, que o mundo inteiro está vivendo, de incertezas diante do novo, do que será amanhã, já de certa forma gera algum impacto na vida do ser humano, porque o nosso cérebro ele reage de maneira muito negativa àquilo que a gente não domina, que não tem uma previsibilidade, ou seja, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, eu não sei quando que
que o meu trabalho vai voltar ao normal, que as minhas relações com os amigos, com os parentes, com os familiares vai voltar ao normal, como será o mundo pós-pandemia. Então, o nosso corpo reage, é como se o nosso organismo reagisse como se isso fosse uma ameaça. É natural o nosso organismo reagir diante da ameaça, é um processo que faz parte do ser humano, né? Diante de algo que o meu corpo entende como perigo, eu preciso reagir, ou lutar ou fugir para lidar com aquela situação. Só que quando esse estímulo ele é desconhecido, eu não sei nem do que se trata ainda, geralmente o corpo ele vai responder com substâncias, hormônios do estresse, principalmente, como adrenalina, como cortisol. Isso vai fazer com que o meu sistema, que a gente chama sistema nervoso simpático, isso está acontecendo com a maioria da população. Porque o meu sistema nervoso simpático, que é aquele sistema nervoso autônomo, faz com que eu tenha batimentos cardíacos mais acelerados, faz com que comece a suar, que aumente ainda mais o fluxo de pensamento negativo, que a gente tem visto muito na população, nas famílias. Então, gera estresse, gera ansiedade, o corpo vai responder muitas vezes dessa forma negativa, né? Se eu tinha características ansiosas por natureza, componentes depressivos, isso pode potencializar ainda mais o momento de crise. Ou eu nunca tive nada, eu nunca tive nenhum sintoma de ansiedade mais intenso, e agora eu estou vivenciando ataques do pânico, eu tenho vivenciado sintomas depressivos muito fortes, e a gente tem ouvido essas queixas em consultórios, de amigos, de familiares, e é algo que tem realmente nos preocupado e fazendo com que a gente atue de maneira mais efetiva para ajudar a população de uma maneira geral. Porque, como eu falei, é um momento único, né? Todos estamos vivenciando essa mesma crise, e compartilhando todos esses processos que estão acontecendo. E existem algumas estratégias, né, de enfrentamento de crises para que a gente cuide da nossa saúde mental, é extremamente importante, porque não só a nossa saúde física mesmo, ela pode ser prejudicada, como a saúde mental, e a gente mais do que nunca precisa se cuidar, tá? E com relação ao contexto familiar, é muito importante a gente estar falando também, porque estamos mais próximos agora, né? Eu falo que é um momento, inclusive, de resgate. Eu falo que toda crise, toda situação, ela tem algo a nos ensinar, né? A gente precisa aprender algo com ela. E eu vejo muito isso. As pessoas, elas estão resgatando, inclusive, aquilo que a gente havia perdido, o olho no olho, mais tempo com os filhos, mais tempo com o cônjuge. É positivo, mas também tem um outro lado. A gente vê muitas pessoas não estão conseguindo lidar com esse estresse diário. A criança mesmo, criança, adolescente, eles são muito sensíveis, então acaba sentindo, se o pai e a mãe não está bem, eles acabam sentindo, não tem uma rotina adequada, né? Acaba também sendo expostos a esse fluxo de informação, muitas vezes divergente, que faz com que eles também apresentem sintomas e comportamentos que os pais estão apresentando. Então, a gente precisa primeiro avaliar tudo o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com a gente, para a partir de então traçarmos uma linha, né? Termos acesso a essas questões de enfrentamento desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que para isso também é importante esses canais de comunicação, como esse espaço aqui que vocês estão dando, tá? Eu acho extremamente importante. Uma maneira de combater o isolamento psicológico também é utilizar as ferramentas da tecnologia. Os adultos usam para se conectar com seus amigos e familiares. Doutora, as crianças poderiam utilizar tal ferramentas tecnológicas para cultivar as suas amizades, seus relacionamentos, assim diminuir a tensão e o estresse entre elas? Nossa, você falou uma coisa extremamente importante, que é a questão dessa conexão, né?
As crianças, elas já nascem conectadas, elas estão no momento, elas nasceram em um momento diferente dos nossos, então elas já nascem conectadas. E limitar isso também é importante. Porque os pais agora, boa parte das famílias, dos pais, mãe, o pai, eles estão trabalhando nessa modalidade remota, que é o home office, né? Fazendo home office. E muitas vezes, o que acontece? A tecnologia, como você falou, ela veio realmente para aproximar as pessoas, para agilizar o processo de informação e fazer com que a gente trabalhe menos. A ideia é essa. Só que as pessoas, elas não estão se dando conta, né, que esse outro lado que eu ia falar agora, que houve uma fusão do ambiente domiciliar com o ambiente de trabalho. Então, por esse acesso estar 100% do momento eu posso estar conectado, eu venho do trabalho e acabo voltando para o trabalho sem me dar conta, né? Então, eu não estabeleço uma rotina. Qual é o momento que eu vou ter meu trabalho? Qual é o momento para o filho? Qual é o momento para o descanso? Eu falo que é como se fosse uma balança, né? Desse lado está o trabalho e desse lado está todas as outras coisas que estão relacionadas à minha qualidade de vida, minhas relações familiares, que entra amor, família, lazer, tempo de qualidade. Se esse lado começa a pender muito, aí que mora o perigo, porque começa a apresentar os primeiros sinais de estresse, de ansiedade, entre outros fatores que a gente acabou de colocar, né? Então, estabelecer esse limite não só para o fluxo de informação sobre tudo que a gente tem passado, os filhos também precisam dessas limitações. Eu preciso limitar até para que ele não perca o essencial da vida, que é esse momento olho no olho, é uma atividade diária com os pais, esse tempo de qualidade, porque estar conectado o tempo todo para um adulto pode ser altamente prejudicial, imagine para uma criança. Então você já trouxe um exemplo fantástico, que essas limitações, o meu filho ele pode aproveitar a tecnologia para se aproximar dessas pessoas que agora a gente precisa manter distância. Então, dos avós, dos coleguinhas da escola, da professora, dos próprios professores. Isso é fundamental. E à medida que você vai apresentando, né, vai aproximando, vai limitando essa conexão também, é importante que a gente esteja falando, claro, que cada idade tem as suas limitações, a sua forma de falar, mas resgatar valores. O que é resgatar valores? Olha, nós estamos aqui em momento de isolamento para proteger não só a gente, mas proteger aqueles que a gente ama e até aquelas pessoas que a gente não ama. Eu tenho recebido muitas perguntas, como que eu faço para trabalhar, para dizer para minha filha de 3, de 4 anos, para o meu filho de 3, 4, 5 anos, sobre o que a gente está vivendo. Eles conseguem entender? Eles conseguem entender porque alguma coisa mudou. A gente mudou, a gente reage, né, de maneiras diferentes à crise, algumas pessoas mais ansiosas, outras pessoas mais depressivas, outras mais estressadas, ou aquelas que se isolam ainda mais dentro de casa, ficam mais apáticas, ou guardam mais para si os seus medos, suas frustrações. Por isso que é importante a conversa, né, para entender o que cada membro ali da família tem passado, o que está pensando. E eu tenho recebido essas perguntas, como informar, como dizer para o meu filho o que a gente está passando. Primeiro, ele já entende, mesmo o bebezinho, nos primeiros meses ali, por mais que ele não entenda assim, o que de fato está acontecendo, organicamente a gente entende, porque o ambiente muda. Se o ambiente muda, inconscientemente ele também vai sentir essas mudanças. Então, o que eu costumo dizer é, vá falando na medida que ele vá mostrando o interesse, a curiosidade, que ele vai perguntando, né, a depender de cada idade. Às vezes o filho sabe muito mais do que a gente imagina, né? Principalmente os que já têm acesso à informação, já estão conectados. E aqueles que não estão conectados, que são menorzinhos, eles vão trazendo essas questões. Basta a gente ter um olhar mais atento, basta a gente observar a criança, o comportamento. Nem todo pai, nem toda mãe é psicólogo, mas todo pai, toda mãe conhece quando o filho não está bem, quando o filho não tá, quando o filho está ansioso, quando o filho está com medo. Então, todos esses sentimentos que eles trazem, o primeiro ponto e o mais importante é o acolhimento, é a aceitação.
Porque medo faz parte da vida, a ansiedade faz parte da vida. E é importante que ele saiba que papai e mamãe também sentem medo. Sentiam ansiedade em algum momento da vida ou sentem. E isso é natural. Só que cabe a nós, né, trazermos, colocarmos todos esses sentimentos e essas sensações ao nosso favor. Então, acolher, aceitar, né, oferecer apoio, um ambiente de segurança para essas crianças, para esse adolescente, é fundamental. Doutora Vaniele, a última pergunta com referente à área infanto-juvenil que quero fazer. É importante a rotina na vida da criança. Acabou de colocar isso. Você poderia nortear para os ouvintes que são pais qual seria uma rotina saudável? Como? Importante também essa pergunta, é algo que chega muito para a gente, né? Essa questão da rotina. Rotina é importante em qualquer fase da vida, em qualquer momento que a gente esteja vivendo. Só que precisamos pensar que não é o momento e nunca será de rotina inflexível, de regras muito rígidas. Não é bom nem para um adulto, principalmente para uma criança, para o adolescente, aquela rigidez na rotina, aquela inflexibilidade. Por mais que eu coloque ali na geladeira rotina familiar, como vai ser o nosso dia, é importante que isso não seja rígido, que isso não seja inflexível, porque gera frustração, inclusive para os pais, quando não conseguem seguir aquilo ali, como pode fazer com que o filho também ele crie uma resistência a essa rigidez de formas, né, de ser conduzidos ao longo do dia. Mas, como eu falei, é extremamente importante a rotina. Então, estabelecer acordos com crianças e com adolescentes é fundamental. Se eu vou estabelecer o meu dia com eles, olha, eu tenho o meu horário de home office, esse vai ser o horário do meu trabalho. Eu recebo muitas perguntas, o que fazer com uma criança de 5, de 10 anos, que no momento que eu preciso trabalhar no meu home office, ele também quer atenção. Então, a rotina começa daí, é fundamental que ele comece a internalizar esses momentos. Eu vou ter o tempo de qualidade com os meus pais, eu vou ter um momento livre, principalmente se tratando de crianças menores, né, que é o brincar livre, onde ela possa se expressar, a criança ela se expressa, ela põe para fora através do brincar. E a gente pode aprender muito, conhecê-las muito melhor nessa observação que a gente faz diária. E no momento que eu tô trabalhando, eu já tenho aqueles acordos pré-estabelecidos. É muito importante ouvir o que a criança e o adolescente quer, né? Claro que dentro dos limites. O que você gostaria de fazer enquanto a mamãe e o papai está trabalhando? Porque esse momento, a gente vai entrar num acordo aqui agora, vai ser necessário que a gente se afaste por um tempinho. Então, o que você quer para aqueles pais que não têm ninguém para cuidar das crianças, né? Estabelecer rotina também faz com que a gente limite esse fluxo de informação, porque quanto mais informações eu absorvo, mais o meu corpo ele vai reagir de uma maneira negativa, que é aquela questão que a gente trouxe no início, né? Diante da incerteza, diante do novo, a preocupação. Então, aumenta os níveis de estresse, gera ansiedade, e aumentando o nível de estresse, gerando ansiedade, as minhas relações familiares, elas tendem a se estreitar, não ficarem tão positivas. Os filhos começam a refletir o comportamento e os sentimentos desses pais e por aí vai. Então, é importante, só terminando de responder a sua pergunta, é importante o estabelecimento da rotina em qualquer momento da vida, em qualquer tempo que a gente esteja vivendo, mas ter o cuidado para que essa rotina não seja muito rígida e muito flexível. Precisa haver um equilíbrio, precisa haver essa flexibilidade, tá? E volto a dizer, se não houver rotina, aquela balança que eu falei, ela tende a entrar em desequilíbrio. Porque o trabalho, ele toma de 60% a 70% do nosso tempo de vida. Então, isso é muito. E o outro tempo eu tenho para a família, para o lazer, para outras atividades que me causam bem-estar, né? Religião, que me traz bem-estar físico, psíquico, espiritual. Se eu não estabeleço rotina, inclusive,
essa balança, eu preciso ponderar isso aqui. Se eu não estabeleço uma rotina, inclusive, vai pender para o outro lado e vai gerar todas aquelas consequências que a gente acabou de falar. Ok, vamos agora para a área dos adultos, saindo agora dessa área mais infanto-juvenil, que as respostas foram bastante pertinentes. Vamos agora mergulhar mais agora no mundo dos adultos. O que fazer em sintomas de ansiedade e depressão? Sabemos que as emoções são reações químicas. Quando o adulto ele é detectado que está ficando ansioso ou às vezes depressivo ou talvez tendo todo esse sintoma, o que fazer? Pode nos dar alguma orientação? Como você colocou, as emoções são reações do nosso organismo, são naturais, nos protege, assim como a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo natural, é um mecanismo fisiológico, psicológico, natural, que faz com que os meus sistemas, né, o meu corpo, ele se prepare para uma situação, né, e que eu preciso lutar ou fugir. Ou seja, é por conta da ansiedade que eu resolvo os meus problemas diários, que eu faço uma prova, entre outras coisas. A ansiedade é natural. Mas, à medida que essa ansiedade, a frequência, a intensidade, essa resposta tendo estímulos ou não, né? Ela acontece tendo um estímulo específico ou não, e começa a prejudicar o meu funcionamento, as minhas relações, aí que mora o perigo. A gente começa falando, né, mesmo da ansiedade. Porque passando desse nível, né, de aspectos normais, fisiológicos, psicológicos, eu posso desenvolver transtornos. Eu posso, inclusive, ter ataques do pânico, que a gente está escutando muito, pastor. Ataque do transtorno do pânico eu falo que é o mais recorrente que a gente escuta, principalmente nesse tempo agora. As pessoas, o coração que é um ataque súbito, né? As pessoas têm palpitação, tremores, a boca seca, a pessoa acha que realmente vai morrer. Então, o primeiro passo, do mesmo jeito, é a depressão. Eu posso não ter desenvolvido um transtorno depressivo, mas, poxa, ultimamente eu estou sentindo desânimo, meu sono está prejudicado, eu estou dormindo demais, eu estou dormindo menos. O apetite, ou eu estou comendo mais, ou eu estou comendo menos. Atividades que anteriormente me davam prazer, eu já não estou sentindo prazer mais. Ficar com os meus filhos, que eu gostava, eu já não estou gostando. A relação com meu esposo também, as questões né, afetivas. E aí, o que acontece? É extremamente importante buscar ajuda profissional. Hoje nós temos psicólogos, eu estou falando pela minha área, né? Claro que existem outros profissionais que também podem auxiliar, mas eu falo em nome da minha categoria. Existem profissionais que estão fazendo atendimento online gratuito à população, né? Que estão por conta da pandemia, essa população que tem sofrido muito, que com perda de entes queridos, quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo, gente? A gente está falando de um sofrimento, né, diante do novo, diante da incerteza, diante das mudanças das relações familiares, né, essa reação do organismo. Mas e falando das outras pessoas que perderam familiares, que perderam entes queridos, o próprio grupo de idosos, né, que é um grupo de risco, eles estão sofrendo muito com isolamento, distante das pessoas que gostam, e o próprio medo por ser essa população de risco. Então, a comunidade de psicólogos tem um grupo que se movimentou e está fazendo atendimento gratuito, online. E também tem outros profissionais, o próprio Conselho Federal de Psicologia desburocratizou o atendimento online devido à necessidade. Então, dificilmente você não vai encontrar um psicólogo clínico que faça esse atendimento online, se esses sintomas estiverem ainda de maneira mais branda. Então, é preciso avaliar também se não há uma evolução maior, se não tem um transtorno
instaurado ali, Uhum. como uma depressão e outro transtorno de ansiedade, que aí é necessário sim um trabalho multiprofissional, psiquiatra, psicólogo. A gente precisa, eu vejo que ainda existem muitas pessoas que têm um preconceito. Com o psicólogo, isso vem mudando mesmo ao longo do tempo, as pessoas têm buscado autoconhecimento, têm buscado ajuda mesmo para melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas com o profissional de psiquiatria, eu ainda vejo muita resistência em algumas pessoas, e a gente precisa quebrar, porque transtorno mental, desordens emocionais, eu falo que quando é diagnosticado mesmo como transtorno, né? É Sim, necessário passar por esse profissional, porque é uma doença como outra física qualquer. E entendi. se isso for realmente diagnosticado, é necessário tanto o acompanhamento psiquiátrico como o acompanhamento psicológico. Mas a maioria dos casos, eles podem ser resolvidos sim, porque não cursaram ainda por um transtorno maior. Eles podem ser melhorados, as pessoas podem mudar, melhorar significativamente a qualidade de vida e até diminuir ou sanar totalmente esses sintomas através dessa ajuda online mesmo. Porque Aham. agora o momento é realmente de distanciamento. Os sintomas de ansiedade e depressão têm aumentado em muitas pessoas. Tenho percebido isso como pastor. O aumento de pânico, a incerteza, sensação de morte, pensamentos negativos, têm aumentado demasiado. Como poderíamos evitar tudo isso? Tem me preocupado muito esse medo da população, essa incerteza, porque situações de medo e incerteza, elas são ansiogênicas por natureza, né? A gente vai reagir com ansiedade a situações que a gente não tem uma certa previsibilidade. E como as informações, volto a dizer, elas são muito divergentes, faz com que a gente aumente, potencialize ainda mais esses sintomas. E isso está levando, inclusive, as pessoas a se automedicarem. Isso é muito perigoso. Eu falo, inclusive, com medicações preventivas para o coronavírus, a gente não tem evidências ainda, estudos científicos que comprovem a eficácia. E cada pessoa é um organismo diferente. Então, é necessário, sim, que ela passe por uma avaliação, que ela passe para o médico, porque cada caso é um caso, você falando de automedicação, né? Sim. Voltando a essas questões da ansiedade, né, de como a gente minimizar esses danos, o cérebro, quando a gente tem um mínimo de previsibilidade, ele passa a funcionar de uma maneira mais positiva. O que é isso? Quando eu estabeleço rotina, né, ter um mínimo de constância na minha vida, não é aquela mesmice, né? Aquela inflexibilidade que eu falei. Mas o cérebro passa a entender que tá tudo bem, ei, tá voltando ao normal, a vida dela tá seguindo. Isso, de certa forma, já vai acalmando esse turbilhão, tudo isso que está acontecendo dentro da gente no momento de ansiedade, no momento de estresse, no momento de um transtorno do pânico. Porque todos nós, a maioria, né, em maior ou menor grau, acaba em algum momento sendo inundado por fluxos de pensamento que são negativos mesmo. Eu falo que é como Informações, se né? fosse uma jaula de macacos. Imagina uma Sim. jaula de macacos e eles estão pulando para todo lado. É assim que acontece aqui dentro da cabeça com os pensamentos automáticos. Nós Sim. chamamos de pensamentos automáticos porque eles passam tão rápido que a gente nem se dá conta. E a gente só sente aquelas sensações, aquelas emoções, né, desagradáveis, aversivas a partir desses pensamentos. Então, existe sim algumas estratégias para minimizar esses danos, que eu não preciso chegar a um profissional de saúde mental. Então, o primeiro que você colocou muito bem, a rotina, é extremamente importante para a família inteira, porque a partir da rotina o meu cérebro vai entender que existe alguma previsibilidade e não vai ficar naquele sistema de alerta o tempo inteiro. O que é o sistema de alerta? É entender por esses pensamentos negativos, as incertezas, eu estou em constante estado de alerta, ou seja, o meu corpo ele está o tempo inteiro liberando hormônios, substâncias que faz com que
a minha musculatura e tudo mais tenha aquelas sensações que a gente acabou de falar, como a do transtorno do pânico, por exemplo. Sim. Palpitação, boca seca, sensação de que vai morrer, a dor de cabeça, tremor. Isso tudo é o seu nervoso simpático fazendo com que o seu corpo reaja para lutar ou para fugir, porque em constante, o tempo inteiro, de maneira constante, ele está enxergando tudo como ameaçador. Então, Sim. estabelecer essa rotina para previsibilidade, controlar o acesso às informações para que eu não fique o tempo inteiro pensando. Existem algumas formas de meditação, algumas pessoas elas costumam vincular a meditação somente à área religiosa. A religião também tem ótimas alternativas para que a gente, essa parte religiosa, espiritual, não uma religião em si, tem diversas maneiras, estratégias de meditação mesmo, de retirar daquele momento que a gente está vivendo ali, de focar, tirar o pensamento do futuro, porque a ansiedade também é a antecipação do futuro, a gente nem sabe o que vai acontecer, já está imaginando de formas negativas. Então a meditação ela pode ser feita de várias maneiras, que o que é? Trazer a sua mente para o presente, é o foco no presente, é estar presente. Então, eu posso fazer uma atividade física em casa, se eu não posso ir para academia. Cada um vai encontrar a sua forma de estar presente. Um hobby que pode ser feito em casa, porque quando eu gosto muito de algo, quando eu consigo trazer a minha mente para o presente, eu afasto um pouco os pensamentos negativos e não sou controlado por ele o tempo inteiro, o dia inteiro, que faz com que o meu corpo fique em alerta e tenha todas essas sensações de ansiedade, de depressão, de ansiosas, sintomas depressivos. Como a gente falou, alguns orientais dizem que é como se você trouxesse na meditação um copo lamacento e colocasse em cima da mesa. Com o tempo, essa lama vai fazer o quê? Ela vai descer. E a água vai ficar cristalina. É a mesma coisa quando a gente medita e fica foco no presente, através de um hobby, uma atividade física, um momento, um tempo de qualidade com meu filho. Os pensamentos, eles descem e eu passo a enxergar a realidade de uma forma mais clara. Porque muitas vezes eu não me dou conta que o meu corpo está disparado, que está em estado de alerta o tempo todo, que é o que a gente chama, porque eu estou sendo inundada por pensamentos negativos automáticos que eu não me dou conta. Sim. Então, estar presente, fazer uma atividade física, né? A questão da rotina, entender o poder da respiração, os profissionais de saúde mental, principalmente os psicólogos, a gente ensina muito sobre o poder da respiração em um momento de ansiedade, um momento de estresse, quando você está nervoso. Porque quando a gente está nervoso, estressado, ansioso, a gente costuma hiperventilar, né? Sim. E aí o cérebro já entende também que tem alguma coisa errada e dispara outros hormônios, e aí as sensações começam a ficar cada vez mais desagradáveis. Sim. E aí você entender que a sua respiração tem um poder muito grande é fundamental. Uma técnica, por exemplo, como inspirar lentamente e expirar lentamente. Quando você inspira lentamente, você expira com o dobro do tempo. Isso vai fazer com que as suas taxas metabólicas do sangue, os gases, comecem a se equilibrar, e o seu cérebro vai fazer o quê? Opa, tá tudo bem. Tem alguma coisa acontecendo ali que tá tudo bem ali com ela. Ô, Entre outras Vaniele, estratégias comportamentais que ajudam muito. É isso mesmo. Doutora, sobre esse assunto se abordou de forma fabulosa. O exercício da respiração, nós podemos, como cristão, encontrar ou no momento da oração. Infelizmente, muitos cristãos ainda não foram treinados ou não sabem, porque não foram ensinados, e pensa que a oração é uma corrida de maratona, entende? Infelizmente. Mas vários autores falam sobre esse exercício da meditação, o exercício da introspecção, a maneira como deve ser feito, e esse exercício da respiração combinado com a oração, ele dá um resultado fantástico para trazer o equilíbrio mental da nossa mente, e isso vai gerar uma saúde mental. Em Filipenses, capítulo 4,
versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre o tema que se está abordando. E diz assim, eu quero aproveitar e fazer essa leitura. Diz da seguinte maneira: tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderem, recebam e ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Então, o apóstolo Paulo coloca aqui que é necessário colocar tudo isso em prática. E colocando isso em prática, acaba gerando pensamentos positivos, e os pensamentos negativos vão sendo diluídos à medida que nós pensamos nas coisas boas. É isso? Isso, assim, a gente está falando quando não tem um transtorno instaurado, né? Porque a depressão Sim. maior é um transtorno. Se for um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de estresse pós-traumático, você precisa da ajuda desses outros profissionais, mas não quer dizer que você não possa minimizar essa sintomatologia, essas sensações adversas no cotidiano. Técnicas comportamentais como essas que a gente está discutindo, minimiza sim a sintomatologia, melhora a sua qualidade de vida, né? Isso é indiscutível. Tem técnicas eu não sei se vocês já ouviram falar, a mindfulness, é uma técnica de atenção plena e que você pode encontrar facilmente na internet. Claro que é importante que você tenha um acompanhamento, que faça com uma pessoa preparada para isso. Não é a minha especialidade, mas é algo que eu tenho interesse, inclusive, em fazer futuramente. Mas você pode aprender algumas técnicas na internet. Tem uma técnica que se chama Acalme-se, que é uma técnica comportamental que ajuda muito no momento do pânico, no transtorno do pânico, porque cada letra corresponde a uma ação comportamental que você pode fazer, que a letra A é aceite a sua ansiedade, porque o que a gente escuta muito é, poxa, tenta lidar com isso, foge disso, combate isso, mas a gente não pode combater, né, lutar contra processos orgânicos, contra emoções. As nossas emoções, elas fazem parte da gente, e muitas vezes entrar em conflito, numa batalha com ela, faz com que você se sinta pior. Então, essas técnicas que nós estamos apresentando aqui é para que você consiga trabalhá-las a seu favor e muitas vezes se desviar deles. Porque combater aquilo que faz parte de você, muitas vezes gera ainda mais conflito. Então, aceitar, poxa, estou ansioso, veio o ataque do pânico, tudo bem. É um processo interno, é o meu sistema nervoso simpático que está sendo disparado, o meu corpo está em estado de alerta, fez parte do meu processo de sobrevivência, é uma herança evolutiva que eu tenho que lutar ou fugir. Que antigamente, lá nos ancestrais, nos nossos antepassados, nos primórdios da humanidade, era necessário para a sobrevivência, né? E foi evoluindo ao longo do tempo. Então, para alguma coisa serve essa emoção que eu estou sentindo. Então, tudo bem, eu não vou morrer. Por mais que a sensação seja de morte, ninguém morre de transtorno do pânico, apesar de que a sensação é de morte mesmo, tá, pastor? Quem nunca sentiu aí, saiba que aquela pessoa que está do seu lado e está tendo um ataque do pânico, saiba que o sofrimento é enorme. Então, o acolhimento é fundamental. Então, aceitar a ansiedade não é, eu não vou fazer nada por ela. Não, é não tentar lutar contra ela, é falar, não, ela está aqui. Geralmente, um ataque do pânico ele é súbito, mas ele tem um tempo de duração, geralmente 10, 12 minutos, começa a diminuir, o meu corpo ele tende a se equilibrar novamente, né? Entre outras técnicas de respiração, como eu falei, agir com a ansiedade. O que é agir com a ansiedade? Muitas pessoas, no momento do ataque do pânico, elas querem fugir, querem buscar ajuda, querem ir para o pronto-socorro. Agir com a ansiedade é
Se você estiver fazendo algo, continue fazendo, vai pegar um copo de água, converse com as pessoas. Se está dentro do carro, não tente sair, ou se estiver no shopping, correr para casa, porque às vezes as pessoas acham que porque foi para casa num lugar seguro e tranquilizou. Não, é porque pelo tempo, né, o transtorno do pânico, como eu falei, ele tem esse pico. Então Sim. ele vai começar a diminuir mesmo. Obrigado pela sua resposta, doutora. Vamos lá. Tenho algumas perguntas ainda. Sabemos que os idosos estão no grupo de risco nesta pandemia. Como a família e os amigos podem ajudar os idosos durante este processo que perdurar a pandemia? É importante a gente falar deles, né? Não podemos esquecer. E também é importante falar que eles estão no grupo de risco, mas também é uma doença imprevisível. Quantos jovens, né, pastor, a gente está vendo morrendo, verdade. e quantos idosos também estão saindo ilesos dessa doença, e graças a Deus é muito importante. E começa aí, essas mesmas estratégias que a gente trabalha com criança, com adulto, a gente também vai trabalhar com os idosos, só que ainda com mais cuidado, né? Porque tem muitos que tomam medicação, então tomar medicação na hora certa, controlar o fluxo de informações que eles tenham. Quem mora com idosos sempre está apresentando aquelas pessoas, né, com a mesma idade que saíram dessa crise. Usar as redes a seu favor para falar com netos, para falar com os amigos, entre outras coisas, né? Se alimentar bem nesse momento. Infelizmente, eu gostei muito do link que o senhor me mandou do culto de hoje mais cedo, estavam falando, né, de desigualdade social. Sim. Infelizmente, a gente não pode fugir disso, e principalmente agora na pandemia, que a desigualdade, ela escancarou ainda mais, né? Eu não gosto de falar para um segmento de família específico, até porque tem realidades diferentes. A gente fala de estabelecimento de rotina, disso, daquilo. Tem tantas pessoas que sempre moraram em um cômodo só, né, pastor? É verdade. Sempre aglomeraram ali, moram em um cômodo apenas. Sim. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas, e quando oferecer dicas, está falando aqui, a gente tem que falar para todos, né? Então, aqueles que têm acesso à internet, é importante falar com os outros familiares. Aqueles que não têm acesso à internet, ver que tipo de apoio pode estar oferecendo para esse idoso. É para fazer uma feira? Você pode fazer uma feira para o seu familiar, para o seu vizinho? Já é algo, né? Aquele que não pode ou não tem condições de fazer. Quantos idosos aí passando necessidades também. Então, esse é o momento, como eu falei no início da live, é resgatar aquilo que boa parte da população perdeu, que é a solidariedade. Sim. Né? Nós temos idosos que têm acesso a tudo isso que a gente está falando, né? Que pode estabelecer rotina, que pode ter uma alimentação saudável, que tem a sua medicação na hora certa, mas tem outros que não sabem nem que medicação ele deve tomar, que patologia que ele tem, né? Ou que vai comer amanhã. Então, um momento de resgatar a solidariedade, resgatar valores. Então, se você pode fazer algo por alguém, tenho certeza que na sua cidade tem algum idoso que pode ser ajudado no abrigo ou nesses bairros mais vulneráveis. Sim. Uma feira, um remédio, uma consulta online, você levar acesso à informação, é importante. Mais uma pergunta. E que eu percebo isso, que às vezes os amigos estão querendo ajudar outros conhecidos, amigos do seu grupo de relacionamento, e às vezes detectam que o amigo ou a amiga está com sintoma de ansiedade e depressão. Qual seria a melhor forma de ajudar ou contribuir com um diálogo com esta pessoa que está enfrentando estes sintomas? Que perfeita a sua pergunta, perfeito, porque assim, é algo que nós somos muito questionados também, né? O que eu devo fazer? Eu devo ligar para
para algum profissional? O que que eu devo fazer, né? Como eu devo me aproximar dessa pessoa? Cada caso é um caso, porque os relacionamentos são diferentes, então a relação que eu estabeleço com meus amigos, com meus familiares é diferente da relação que as outras pessoas estabelecem com os amigos e familiares. Mas o ponto principal é o diálogo. Eu não posso impor que a pessoa busque ajuda nunca. Ela precisa ter esse interesse, desenvolver esse interesse e querer. Ela precisa querer ser ajudada. Ninguém é ajudado se ele não quer, ninguém muda se ele não quer, ninguém sai daquela situação se ele não quer. Então, o primeiro passo é a aproximação. Se você já tem essa aproximação, o acolhimento. O acolhimento é a pessoa sentir que tudo que ela está sentindo, que ela tem, é validado. Ou seja, eu estou passando por esse momento, eu estou com todos esses sentimentos ruins, com pensamentos, inclusive, suicidas, ou entre outros pensamentos negativos, né? Que são tantos que, se a gente fosse falar aqui, Sim. daria o dia inteiro. Mas a pessoa ser acolhida, ela não ser julgada, é o primeiro ponto. Você chegar e já falar, é falta de Deus isso que você está sentindo, é falta de força de vontade. Você vai afastar a pessoa ao invés de aproximá-la. Então, olha, palavras mais assertivas, de acolhimento mesmo, tudo que você está sentindo. É só um exemplo, cada um vai chegar da sua forma. Mas uma forma de acolher, esse receber sem julgamento, o que você está sentindo, e à medida que você vai acolhendo, você já vai informando o que você está sentindo. Eu entendo, muitas pessoas estão vivenciando isso, pode até dar exemplos de outros colegas, mas saiba que eu estou aqui para te ajudar, existem profissionais que podem melhorar significativamente a sua vida, entre outras coisas, né? A gente sabe que a religião é extremamente importante também, a própria ciência já confirma isso, já se aproxima. Muitas pessoas falam, a psicologia está distante da religião. Não é isso, é porque a gente não pode impor, né, exteriorizar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, e colocar isso na vida do ser humano, mas não é isso, mas nós sabemos a importância da religiosidade e da espiritualidade na vida de uma pessoa, Sim. né? A própria OMS entre outras, tá? A saúde como um todo já contempla a espiritualidade como fazendo parte da saúde em si. Sim. Então, essa aproximação, pastor Juan, esse acolhimento inicial é fundamental para que a pessoa queira ser ajudada, seja por profissionais, seja por amigos, seja por instituições, independentemente disso. O acolhimento, a informação, sem julgamento é o primeiro ponto. A partir daí, identificar com eles o que está acontecendo para buscar qual é a ajuda mais adequada para aquela situação. Muito bem, estamos chegando praticamente ao final dessa entrevista. E eu quero aproveitar e fazer esta pergunta para você, Vaniele. Como será a sociedade, como será o ser humano após a pandemia? O que será da humanidade após a pandemia? Você tem alguma noção, você que é especialista, o que você acha como a humanidade vai se encontrar após da pandemia? Pastor Juan, é uma pergunta difícil de responder, até porque a incerteza também, ela paira sobre mim, assim como para toda a população, né? A gente não sabe o que vai ser. Mas eu acho que a gente tem que pegar tudo isso que você falou como reflexão. O que eu quero ser pós-pandemia? O que eu posso melhorar agora para ser diferente do que era antes da pandemia? Porque, como eu falei, tudo a gente pode aprender com tudo isso que está acontecendo. A gente tem resgatado tanta coisa perdida. Então, por que não fazer disso uma rotina? Por que não melhorar e fazer com que isso faça parte da minha vida na pós-pandemia? Se eu estou estabeleci novos vínculos familiares, resgatei meu espírito de solidariedade, estou ajudando pessoas, estou com mais tempo de qualidade com a minha família, entre outros fatores que a gente pode pensar, né, que nós somos nada, cuidar da nossa saúde. Então, eu acho que é isso que tem que ficar, né? O que eu quero ser pós-pandemia, o que eu aprendi com tudo isso e que eu vou levar para que isso faça parte quando tudo isso passar. Muito bem,
chegamos ao momento final da nossa entrevista e do nosso programa. Quero agradecer a Vaniele, que é especialista em saúde mental. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por atender a este chamado da Igreja Batista em Morada de Camburi. Você que é especialista em saúde mental, as suas colocações foram muito pertinentes. Com certeza, os nossos ouvintes, os nossos espectadores vão sair com conhecimento mais sensível diante de tudo que estão colocando. Se você quer deixar algum recado, quer deixar alguma coisa, fique à vontade, Vaniele, está dando as suas considerações. Você está atendendo de forma virtual? Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né, pelo espaço. Eu acho que esses canais assim que levam informação, conhecimento à população é extremamente importante, extremamente, para que elas não fiquem presas somente aquelas informações como a gente falou, né? E eu faço atendimento presencial aqui na minha cidade de Teixeira de Freitas, na Clínica Média Estética, e também faço atendimentos pela plataforma Vitude e pelo telefone, pelo celular, sim, que é esse telefone que eu passei, que eu acredito que vai estar na tela para vocês. Eu espero ter contribuído, né, de alguma forma, tenha ajudado quem está nos assistindo. E se precisarem de mim, por isso que eu já deixei o meu telefone, podem contar comigo, tá? Muito obrigado, Vaniele, pela sua dedicação, seu tempo. Que o nosso Deus continue te abençoando poderosamente. Muito obrigado. Deus abençoe também a cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Um beijo no coração. Tchau.